Olá pessoal, então vamos conversar hoje sobre os principais riscos e complicações relacionados à nossa cirurgia plástica, tá? Então o mais importante, você que quer fazer uma cirurgia plástica, você que tem em mente submeter-se a uma cirurgia plástica, nunca se esqueça que cirurgia plástica, ela mesmo estética, nós vamos falar basicamente sobre a cirurgia estética, ela é uma cirurgia importantíssima, seríssima, faz parte de um ramo da cirurgia geral, ela tem os seus riscos e suas complicações, como todo procedimento invasivo, todo procedimento cirúrgico tem. Um dos principais meios de você, né, inicialmente, minimizar os riscos e complicações, porque a gente vai sempre minimizar, não tem como abolir risco e complicação na nossa vida. Para você minimizar isso, então primeira coisa é a escolha do profissional. Cada vez mais você tem que ter muita atenção para escolher o profissional e a equipe para quem você vai entregar o seu corpo, a sua vida. Primeiro porque tem que ser uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Você precisa ter um cirurgião plástico, de preferência um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é fundamental. Tá cheio de gente mal formada, tá cheio de gente inescrupulosa, sem formação, que está querendo, está angariando o paciente com promessas, né, mirabolantes e coisas muito perigosas. Então, todo cuidado é pouco. Cada vez mais nós temos profissionais que nem médicos são, estão fazendo realmente coisas muito perigosas, e um dos meios de você minimizar os seus riscos e as suas complicações primeira coisa, focar na segurança, na expertise do profissional, na qualidade do atendimento que você vai buscar, fugir do profissional mal formado, do profissional sedutor que promete mundos e fundos, e se apegar na qualidade, na cirurgia plástica verdadeira, porque essas coisas são muito importantes. Então, escolha bem o seu profissional, que tenha uma equipe completa, que tenha a equipe de auxiliar, instrumentação, equipe de anestesistas de primeira linha, anestesistas que conhecem bem anestesia para cirurgia plástica, em hospitais e clínicas de referência com toda a segurança. Fuja dos maus profissionais e dos sedutores, está cheio. Hoje em dia, há um clique do celular, um toque no celular, você descobre muito sobre cada profissional. Esse é o primeiro passo. Procure ver a clínica que você vai ser operado, se tem anestesista, se tem auxiliar, se é o cirurgião e a equipe cirúrgica que fazem todo o procedimento e tal. Isso é importante. E caso haja uma complicação, se esse profissional que você está escolhendo, se ele tem a capacidade ou know-how para tratar isso, cuidado. Os riscos e as complicações, elas podem ser, então, digamos, pré-cirúrgicas, pré-anestésicas, anestésicas, transoperatórias e pós-operatórias, tanto imediatas, precoces, como mais tardias. Dependendo de cada procedimento que você vai fazer, vai ter um risco. Então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia que tem uma anestesia local, tem um risco pequeno, mas tem. Existem riscos com relação à reação anestésica, né? Pacientes que fazem hipotensão, desmaios, né? Por hipotensão, a reação à medicação pode causar alguma reação anafilática ou uma reação anestésica local, podendo dar até problemas de convulsão e tudo mais. São coisas raras, mas podem acontecer. Então, mesmo a anestesia local, ela não é isenta de complicações e riscos, tá bom? Ela é mínima, né? A gente sabe que é pequeno, mas tem os seus riscos e complicações. Então, quando você vai fazer uma cirurgia, existe o risco de você ter alguma complicação anestésica imediata. Antes, o cirurgião às vezes nem fez nada, nem começou a operar e pode ter alguma coisa na anestesia. Por quê? Porque a anestesia é um procedimento invasivo e seríssimo, importante, e também tem os seus riscos. Cada dia mais nós temos a anestesia mais segura, profissionais cada vez melhores, mais bem formados, médicos excelentes, nós temos medicação cada vez mais moderna, equipamento. Então, o risco anestésico
ele é muito pequeno, é muito baixo. A gente que faz cirurgia, né, durante anos, você tem muito poucos casos de pessoas que, né, durante o ano ali, uma ou outra dentro de uma clínica, num hospital grande, tiveram alguma reação anestésica. Então é raro, tá? Eu sempre comparo fazer uma cirurgia plástica, no nosso caso, é como voar de avião, certo? É seguro, muita gente voa de avião, todo dia tem milhões de pessoas no ar voando, mas de vez em quando pode ter alguma queda, alguma fatalidade, só que isso não é o dia a dia. Então, mas tem o seu risco, ele é mínimo, a gente tem que acabar sublimando isso para aceitar fazer a cirurgia. Também, né, você tem que imaginar que é seguro em primeiro lugar, mas você tem que fazer por merecer também essa segurança e exigir a segurança do profissional e da equipe que você está contratando, tá? Durante as cirurgias existe o risco da anestesia geral, óbvio. A anestesia geral é super segura, mas também tem seus riscos, né? Tem que ser feita uma intubação, conexão na máquina, na ventilação. As complicações muitas vezes vêm decorrente da anestesia, muitas vezes tem náuseas, vômitos, tremores de frio. As peridurais, as punções peridurais, elas têm às vezes os riscos de cefaleia, dor de cabeça, né? Ao longo do ano, uma ou duas pessoas podem ter dor de cabeça no pós punção peridural, e daí muitas vezes tem que voltar para o centro cirúrgico fazer uma nova punção e um PET, né? Um bloqueio dessa punção anterior com um pouco de sangue, um coágulozinho de sangue para melhorar e tratar essa cefaleia. Existe todo o seu procedimento anestésico, cada um dentro de cada risco relacionado àquele indivíduo, né? Óbvio que você vai fazer uma pessoa que tem uma coluna com muito problema de coluna, é mais difícil, às vezes tem artrose, mais idade, pessoas com obesidade tem um outro tipo de risco, tudo difícil, dificuldade de intubação, pescoço curto, amígdalas grandes, reações, uma pessoa muito alérgica, né? Então, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, saiba que você vai fazer uma anestesia, saiba que você precisa ter uma equipe de anestesistas de primeira linha, saiba que você tem que fazer um pré-operatório bem bacana e bem completo. Você tem que saber aonde você vai estar sendo operado, que tipo de clínica, de hospital, qual que é o nível de segurança, porque tudo tem o seu risco e você precisa pensar nisso. É difícil e é raro acontecer qualquer coisa, mas a gente tem que estar a cada instante preocupado. Preocupação é total com a segurança. No transoperatório, as cirurgias elas são muito seguras também. Obviamente que tudo pode acontecer, né? Então, uma complicação cirúrgica, por exemplo, de uma lipoaspiração, é uma hipovolemia, né? Você aspirar demais, tirar muita gordura, vem muito sangue, muito plasma, e você pode causar, né, uma depressão muito grande nessa paciente, e muitas vezes a paciente precisa ser até transfundida. Eu nunca transfundi ninguém assim nesses casos, né? Mas a gente sabe que existem esses riscos. O que eu costumo fazer sempre é orientar a autotransfusão para prevenir isso. Então, uns 20 dias antes, 15, 20 dias antes, às vezes uma semana, a gente pede para a paciente doar sangue para ela mesma, no banco de sangue. E depois, no dia da cirurgia, acabando a cirurgia, a gente reinfunde o próprio sangue da paciente, que era o sangue dela, né? Para evitar anemia e fraqueza e melhorar o pós-operatório, né, numa cirurgia. Uma outra coisa é evitar cirurgias muito grandes, muito combinadas, né? Evitar cirurgia com outras especialidades, ajuda muito isso. Procurar fazer cirurgias mais seguras, mais rápidas ou com menor trauma. Essa ideia que muita paciente vai no consultório e diz assim, eu quero aproveitar a anestesia e fazer tudo, do fio do cabelo ao dedão do pé, mexe em tudo. Isso já caiu por terra há muito tempo. Evite esse tipo de sedução. Isso é errado. Você tem que diminuir os seus riscos e aumentar a sua segurança. Procure fazer um procedimento grande e um médio, ou no máximo 2 procedimentos maiores. Por exemplo, assim, mama, abdômen e lipo do corpo todo, mais enxerto, mais orelha, né? Evite isso. Foque no que te incomoda mais. Se te incomoda mais a mama, faça a mama.
Se te incomoda mais o abdômen, faça o abdômen. Se te incomoda mais a lipo, faça a lipo. Priorize um procedimento maior, porque uma lipo grande, bem feita, várias áreas do corpo, ela não demora menos de 4 horas. Fazendo rápido, com equipe completa e bem anestesiada. Porque são procedimentos que, para ficarem bons, eles precisam de muito cuidado e atenção. Então, como você vai fazer uma lipo grande, complexa, completa, de várias áreas, e ainda associar uma mamoplastia de mais 3, 4 horas, uma abdominoplastia de mais 2, 3, 4 horas. Então, evite essas associações, evite chamar para fazer uma esterectomia, varizes. Isto aumenta o risco, isto aumenta a comorbidade, isto aumenta os problemas e as complicações. Então também procure usar do bom senso e é melhor você ir dividindo tudo que você precisa fazer em procedimentos menores ou procedimentos limites, para que você volte na sequência depois de 6 meses, 1 ano e vá fazendo o seu projeto se tiver mais coisas para fazer. Isto é mais seguro, isto é melhor, tá? Então, vai fazer uma mamoplastia. Poxa, uma mamoplastia para ficar bem bacana, bem bonita, uma mamoplastia leva 3 horas mais ou menos, às vezes 4, eventualmente até um pouco mais, 5 horas. Então vamos lá, de 3 a 5 horas. É um procedimento demorado. Se a sua mama for muito grande, difícil, então existe todo um cuidado. As complicações relacionadas à mamoplastia podem vir de hematomas na mama no pós-operatório, muitas vezes é mexido em músculo, seromas, complicações de deiscências de sutura, então inflama-se ponto, porque muitas vezes a mamoplastia ela é feita em forma de T invertido, deve-se subir a areola, diminuir o complexo areolo-mamilar, elevação dos tecidos mamários, um procedimento bem complexo, a simetrização das duas mamas, deixar a retirada do volume igual de um lado e outro, e eventualmente, vamos supor, tem que ser colocado uma prótese. Então tudo isso é tempo cirúrgico, é risco cirúrgico, risco de inflamações, de infecções, de deiscência de pontos, riscos de assimetrias, tal, isso é mais tardio, até de necrose. Então os riscos e as complicações, eles estão inerentes ao seu procedimento, e quando você escolhe um profissional, você tem que imaginar, se não ficar como eu quero, essa pessoa consegue arrumar, fica bom. Quando não fica bom, como que faz para arrumar? Precisa fazer retoque? Existe isso? Qual que é a chance disso acontecer? Pés no chão. Pés no chão. Então, se o cirurgião plástico ele vai fazer a melhor cirurgia que ele puder, ele não vai fazer a cirurgia para ficar mal feito. A ideia é sempre deixar bem feito. O cirurgião plástico tem esse objetivo, é te agradar. Mas as coisas nem sempre saem como você quer. A cicatrização pode ficar mais grossa, podem abrir pontos mesmo tendo feito tudo cuidado e tal. Então, eu não costumo ficar achando assim o motivo principal, eu não gosto de brigar, o porquê, de discutir se porque levantou o braço e tal, porque fez algum movimento que pode ter aberto o ponto, inflamado porque fez alguma coisa. Não. Essas coisas acontecem, a gente vai tratar, vai resolver as complicações, os problemas, mas você tem que saber que a partir do momento que você faz um procedimento, você está sujeito a isso. Então, por exemplo, na lipoaspiração tem que ter o cuidado anestésico, o volume que tem que ser retirado, não exagerar em volume, não pensar que vai te emagrecer. Evitar procedimentos combinados, cuidado com trombose e embolia. Por exemplo, procedimentos muito demorados, pacientes que têm um risco um pouco maior, a gente tem muito cuidado com trombose e embolia. Então a gente procura fazer com que a paciente saia da cama e caminhe no mesmo dia da cirurgia. Tem que ser hidratada bem, com bastante soro endovenoso, bastante líquido via oral, sair da cama, usar meia antitrombo e fazer as injeções de anticoagulante subcutânea, heparina fracionada e tal, de baixo peso, ao longo de 10, 15 dias, 11 dias, se são cirurgias maiores, 11, 12, 15 dias para fazer isso. Drenagem linfática, meia, deambulação, não ficar só deitada, cortar o cigarro, cortar o anticoncepcional para minimizar ao máximo os riscos de trombose e embolia,
certo? Então tem muita coisa para a gente conversar. Cada procedimento tem a sua particularidade, cada paciente tem a sua particularidade. Vamos supor, uma pessoa de mais idade, que tem diabetes, que tem problema cardíaco, pois lá, stent no coração, que tem um caso mais difícil, obviamente não pode imaginar que o procedimento é igual a, de repente, uma pessoa mais saudável, rígida, tem um caso mais favorável. Então, além de ter as complicações cirúrgicas anestésicas, tem as complicações que o próprio caso clínico do paciente traz. Então, é importante você refletir sobre isso, escolher o melhor profissional, a melhor equipe, os melhores materiais. E uma outra coisa importante, muitas vezes a pessoa ela tem uma complicação tardia porque escolheu, até imediata, porque escolheu mal ou nem sabe que material que está sendo utilizado, que prótese, qual a procedência de material que está sendo utilizado, porque existem N produtos no mercado, N próteses no mercado, linhas de fio, de material, de medicação. Então, às vezes, você economiza em algumas coisas e acaba tendo um risco maior de complicações no pós-operatório. Então, escolher uma prótese de primeira linha, produtos de primeira linha, isso faz muita diferença. Tudo na vida é assim. Se você vai de qualidade inferior, preço mais baixo e tudo mais, você pode ter um risco maior de sabores. Então, esse é o primeiro vídeo, um apanhado geral. Nós vamos falar bastante sobre isso. Agora, essa época do ano, a gente faz muita plástica porque os meses de inverno, as férias de julho e de agora até o final do ano, existe uma procura maior. Então, você que procura fazer cirurgia plástica, a primeira coisa, nem que você espere um pouco mais, mas faça tudo com muita base, com muita segurança, bem sedimentado, bem explicado, bem orientado, para que você tenha os melhores resultados, tá? E não tenha que correr atrás do prejuízo lá na frente, tá? Todos nós temos riscos e complicações, mas cabe principalmente a você, paciente, a primeiro passo para evitar esse tipo de coisa, tá bom? E se tiver qualquer coisa, você está bem protegido por um profissional gabaritado, tá bom? Com expertise. Tudo de bom, vamos fazer mais um vídeo na sequência. Fiquem com Deus, me mandem perguntas, compartilhem. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.